Muito bem, pessoal. De volta aqui no YouTube, né? Mais um vídeo aqui, vídeo novo aqui para o canal Second Ser, para os canais Second Ser Reparos e Second Ser Reparos 2, o canal reserva. Se inscreva aí nos dois canais, entendeu? E venha aprender aqui técnica de eletrônica, entendeu? Teoria, prática, cálculo e muito mais. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar aqui um pouco sobre não sobre os capacitores, entendeu? Isso eu vou deixar para falar em outro vídeo. Vou fazer aqui uma série, um especialzinho sobre capacitor e capacitância. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou falar sobre como e por que você tem que descarregar, entendeu? Saber descarregar e descarregar corretamente um capacitor, tá ok? Então fica ligado e também vou demonstrar aqui um dispositivo que você mesmo que tem com algum conhecimento eletrônico vai poder aí montar para usar aí na sua bancada para descarregar corretamente para sua segurança e para a vida útil aqui desses dispositivos. Fica ligado aí no vídeo. Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui diversos capacitores que são de vários valores de tensão e também de capacitância, entendeu? Que é a unidade de medida de quanto de carga esses capacitores têm a capacidade de carregar. Se um capacitor carrega mais energia ou menos energia do que o outro, entendeu? Se descarrega mais rápido do que o outro, descarrega mais energia do que o outro, isso é medido através da capacitância. Mas esse não vai ser o foco aqui. Então eu tenho aqui vários capacitores. Você vê que esse aqui é um capacitor para tensão mais elevada, 400 volts, 220 microfarad. Você vê aqui que eu tenho mais um capacitor 220 microfarad de 200 volts. Esses capacitores são usados em fontes de alimentação, fontes para computador, fontes para televisão e muitos outros equipamentos. Eu tenho aqui um capacitorzinho que, embora ele seja pequeno, ele seja menor, ele é de 22 microfarad, mas você liga em 400, ele suporta até 400 volts, não pode passar da tensão que está aqui, senão ele estoura, e também não pode ligar invertido, senão ele estoura. Então você vê, pessoal, que o tamanho do capacitor não importa muito, entendeu? Na questão de quanto de energia ele armazena, entendeu? Tenho aqui um capacitorzinho que não dá para ver aqui, deixa eu ver aqui, capacitor usado nos circuitos, que ele é de tensão mais baixa, 16 volts, 1000 microfarad, entendeu? Então o tanto de energia que o capacitor também armazena, a capacitância, não tem muito a ver também com a tensão, né? Você vê que tem capacitores que armazenam mais energia, que tem capacitância maior e com tensão menor, e capacitores com tensão maior e capacitância menor. Muito bem. Agora, como você deve, quando, por que é importante você descarregar um capacitor ou saber descarregar um capacitor? Vamos lá. Eu tenho aqui a fonte, essa fonte aqui, né, de alimentação. Você sabe que o capacitor ele é tipo uma bateria. Você vê aqui que eu tenho uma bateria, é isso, ou uma pilha, como queira. Quando eu meço ou faço a aferição aqui da pilha, eu vou ter uma tensão que me indica que essa pilha possui uma carga. Se ela tiver boa, ela ainda tem carga, entendeu? Então eu tenho lá 6 volts.
O que é que acontece? Se eu, quando eu coloco um dispositivo de consumo aqui, vai passar corrente para o outro lado da pilha, né? Do positivo para o negativo, ou do negativo para o positivo, e esse componente vai começar a consumir a energia da pilha. Isso vai fazer com que a pilha ou a bateria ela se descarregue. Entendeu? Quando isso acontece, isso quer dizer que ali a carga ela ficou no nível, então essa carga não se move mais, entendeu? Porque nesse caso a bateria descarregou, entendeu? Descarregou, aí não há mais circulação de corrente elétrica. Se for uma bateria ou pilha recarregável, só eu ligar ela na fonte com a tensão um pouco maior que a dela, no caso essa daqui é 9 volts, eu posso, para recarregar ela, vamos dizer que eu precise de uns 10, 11 ou 12 volts, para que eu possa fazer essa corrente circular na direção contrária, ou seja, quando uma bateria se descarrega, os elétrons vão em um sentido, quando ela se carrega, os elétrons vão em outro sentido, entendeu? Mas deixando a bateria de lado, o que é que tem a ver os capacitores? Os capacitores a gente pode ver que ele tem a mesma função de uma bateria, né? Armazenar energia. Só que no caso das baterias, ela pode armazenar energia e elas duram mais tempo, entendeu? Um tempo que é útil, que a gente pode ligar um rádio, ouvir um som, ligar uma lâmpada, isso e aquilo. Já os capacitores não, eles armazenam energia por um curto espaço de tempo, entendeu? E isso vai depender do quanto ele vai ficar, durante o tempo que ele vai ficar armazenando a carga, das coisas que estão ligadas no mesmo circuito em que ele está, entendeu? E quando um dispositivo está ligado, o capacitor ele está sempre carregado, entendeu? Para quê? Para ele fazer a função dele ali, que seria fazer uma filtragem, entendeu? Então vamos lá. Então você não deve, porque você não deve pegar um aparelho quando você for tentar consertar ele, procurar um defeito, você deve descarregar esse equipamento. Por quê? Porque ali pode conter cargas ainda, podem estar capacitores ali com cargas armazenadas, e nisso aí, quando você estiver mexendo lá, entendeu? Com uma chave de fenda, se aquilo, você pode botar os pinos desse capacitor em curto e causar um estouro. Ali vai depender do quanto de carga e de voltagem está armazenado ali. Outra coisa também é que, se você for fazer um teste de continuidade em algum aparelho que está com carga armazenada ali nos capacitores, é arriscado você queimar o seu multímetro, entendeu? E também na escala de voltagem. Se seu multímetro estiver numa escala mais baixa, você botar numa escala ali em que os capacitores são de alta tensão, você pode queimar sua escala também, além de que também você pode tomar um choque, né? Eu ia fazer isso aqui com uma fonte aqui aberta, com uma televisão aqui aberta, ligada a ela, com ela ligada, para mostrar descarregar esses capacitores. Só esses capacitores que eu ia tentar descarregar de maneira normal, não, da maneira correta, eles são de alta tensão. Então, com o dispositivo que tem aqui, não é viável ainda descarregar esses capacitores. Então, vou mostrar aqui como descarregar capacitores com uma tensão mais baixa, a qual o dispositivozinho aqui ainda suporta, entendeu? Suporta, e vou dizer como é que funciona esse dispositivo. Então eu tenho aqui vários capacitores, como você já viu, meu, alguns com tensão mais elevada, outros com tensão mais baixa, mas isso não importa, entendeu? Por quê? Porque o capacitor ele vai se carregar sempre com o máximo de tensão que é mandado para ele, entendeu?
Então, se ele tiver bom, vai acontecer isso. Então, eu tenho aqui um capacitor que eu já disse que é de 400 volts. O capacitor ele vai ter o lado que indicando que é o positivo, que é esse maior aqui, e vai ter essa faixa aqui como os diodos, indicando que é o lado negativo. Então eu tenho aqui a fonte, eu tenho aqui o positivo e tenho o negativo da fonte. Então vamos simular que você pode estar assim trabalhando num circuito eletrônico, numa placa que os capacitores estão fixos, entendeu? Podia demonstrar dessas duas maneiras, mas eu vou demonstrar aqui com os capacitores soltos aqui. Então eu faço isso aqui, eu carrego o capacitor. Quando você toca o positivo e o negativo da fonte no positivo e o negativo do capacitor, você vê uma faísca. Por quê? Porque o capacitor é diferente das baterias, como ele carrega e descarrega rapidamente. Na hora que você vai carregar ele, é como se você desse um curto-circuito. O mesmo acontece ao contrário. Quando você descarrega o capacitor, olha o que acontece também. É um curto-circuito. Quer ver? É um curto-circuito que você fecha. Ó. Esse aqui não, que esse é de carga pequena. Eu vou carregar esse aqui maior de 400 volts também. Porém, o armazenamento dele já é maior. Então, ele deve me dar uma faísca maior que a do outro. Ó. Eu vou carregar aqui. Tá vendo? Deu um curto-circuito. Quanto maior for a capacidade, a capacitância, entendeu? Maior é o curto também que você dá no capacitor. Agora vou descarregar, que seria a maneira errônea. Entendeu? Que eu vejo que eu já vi muitos descarregar capacitor. Assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é um curto-circuito. Tanto carregando como descarregando. Carregando não tem problema. Ele dá um curto. Entendeu? Mas nos circuitos eletrônicos, um capacitor, muitos capacitores não carregam assim rápido, porque às vezes eles estão ali cumprindo uma função ali de temporizar, de armazenar carga por um tempo, se aquilo. Então, essa, pessoal, é uma maneira incorreta. Se eu ligo, o que é que aconteceria se eu ligasse esse capacitor na tensão máxima dele, 400 volts? E dessa aqui, meu amigo, era arriscado eu perder até a mão, entendeu? Porque o curto que eu ia dar aqui ia ser tão forte que nesse caso aqui ia destruir esse capacitor, ia destruir ou ia acabar com a vida útil dele, entendeu? Então nunca descarregue. Vou dar um conselho para você que quer começar em elétrica e eletrônica agora. Nunca descarregue capacitores nem de baixíssima voltagem, nem de alta voltagem como esse daqui. Porque você pode danificar o capacitor. Se ele tiver ali ligado na placa, interligado ali na placa com outros componentes, pode também danificar outros componentes sensíveis que estão ali trabalhando com ele. E também, se for um capacitor desse aqui, você pode ter um acidente e estourar também uma placa. Então, não se descarrega capacitores dando curto e também não se descarrega pilhas e baterias dando curto. Isso danifica e lenha com a vida útil das baterias. Então, a maneira certa de você... Eu vou aumentar aqui a tensão dessa fonte. Botei para 24 volts. A maneira certa de descarregar os capacitores é você usar um dispositivo de consumo, que pode ser uma lâmpada. Vê só uma situação aqui. Eu vou... Só um momento. Vamos lá. Eu tenho uma lâmpadazinha aqui. Eu vou carregar novamente esse capacitor aqui. Aqui, né? Botar certinho aqui. Olha, eu carreguei o capacitor de novo. A maneira certa de você descarregar capacitor é essa daqui, ó. Eu vou colocar essa lâmpadazinha aqui de 12 volts, ó.
Viu alguma coisa? Vamos lá de novo. Eu vou carregar o capacitor, vou mostrar que eu carreguei o capacitor. Aqui, eu vou carregar aqui. Carreguei o capacitor. Agora eu vou ver aqui se a carga do capacitor com a voltagem aqui do multímetro. Carreguei com 17 volts. Você vê que o multímetro ele já começa a descarregar o capacitor. Tá vendo lá? Porque a energia está passando pelos componentes do multímetro. Só que o multímetro vai demorar muito tempo para descarregar ou descarregar totalmente o capacitor. Vai levar uns 10 minutos por aí, por causa da resistência interna do circuito do multímetro. Mas está descarregando, entendeu? No caso aqui, ele está carregado ainda. Ó. Eu vou colocar a lâmpada, vocês não vão ver nem a lâmpada piscar. Ó. Tá vendo lá? Não aconteceu nada. Mas eu já descarreguei o capacitor. Quer ver? Querem ver? Eu já descarreguei o capacitor. Não foi esse não, foi esse daqui. E eu descarreguei totalmente. Tô todo atrapalhado aqui. Aqui tá. Olha lá, eu descarreguei totalmente o capacitor, tá vendo? Mas aí alguém pode dizer, mas eu não vi descarregar, a lâmpada não deu uma piscada. Justamente, porque o que é que acontece? É porque a rapidez com que eu vou levar para descarregar um capacitor, se é mais ou menos, vai depender da resistência do componente que eu estou colocando para descarregar. Ou seja, como o multímetro ele tem mais componentes e nisso ele vai ter uma resistência maior, eu levo mais tempo para descarregar. Como a lâmpada é apenas um filamento com baixa resistência, para vocês terem uma ideia, olha a resistência dessa lâmpada aqui, ó. Se eu for medir aqui, eu tenho quase zero de resistência, tá vendo lá? Olha lá, ó. 2 ohms. Então isso vai fazer com que a carga passe rápido ou não haja dificuldade para a carga passar pela lâmpada. Entendeu? Isso vai ser de acordo também com a voltagem. Por quê? Porque se eu carregar esse capacitor aqui nos 50 volts ou nos 200 volts, provavelmente vocês vão ver essa lâmpada acender. Só que ela vai também acender tão forte e tão rápido que ela vai até se queimar. Ela não vai suportar essa tensão. Entendeu? Então existe isso, mas você vê que o certo é usar um componente desse para descarregar, porque você não viu a lâmpada acender, mas a carga do capacitor passou pelo filamento dela e você não viu faísca aqui, ó. Então eu não eu não produzi um curto-circuito aqui. Por quê? Porque a resistência disso aqui, mesmo sendo baixa, entendeu? Ela deixou a carga aqui, entendeu? Não descarregar tão rápido a ponto de não danificar o capacitor. Mas como eu falei, entendeu? Tem um dispositivo aqui que você pode usar na bancada de novo. E daqui a pouco eu vou encerrar o vídeo porque eu posso ficar sem memória e a resolução desse smartphone é muito alta e vai levar horas para eu mandar esse vídeo. Então eu vou colocar essa fonte aqui na tensão mais alta dela, que é 24 volts, e vou carregar de novo esse capacitor. Aqui, ó. Carreguei o capacitor. Eu botei em 24 volts. Se eu for fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Ó. Eu acabo com o capacitor, ó. Entendeu?
Até que não for tão forte, porque eu não tô em 24, eu não tava em 24 não, agora eu tô em 24, eu fui para 12, ó. Eu vou carregar o capacitor com 24, com esses 24 volts, ó. Tá vendo na faiscão? Agora eu vou descarregar o capacitor erroneamente, ó. Tá vendo? É perigo. Se em 24 volts tu já tem uma faiscão desse, imagina em 200 volts. Então, eu vou carregar novamente aqui o capacitor e vou usar o descarregador aqui para descarregar ele suavemente, entendeu? Não vou descarregar bruscamente, fica lá olhando o dispositivo. Então aqui você não tem problema, aqui não tem polaridade isso aqui, ó, quer ver? Olha lá, ó. Botar aqui. Olha lá, ó. O LED deu umas piscadas e agora está suavemente, tá vendo lá? Descarregou o capacitor de maneira suave, que não vai danificar o equipamento. Agora eu vou no meu multímetro e vou ver se ele descarregou totalmente. Tá vendo lá? Ainda ficou com 2 volts. Mas tudo bem, isso, uma tensão dessa não vai fazer cócega e não vai prejudicar. Eu posso vir depois, mais uma vez aqui com o dispositivo. E descarregar mais ainda. Olha lá. Não descarregou totalmente, mas tudo bem. O que eu quero mostrar aqui é a maneira correta de se descarregar capacitores, tá bom? Depois eu vou na segunda parte, pessoal, eu vou demonstrar mais esse vídeo aqui. Vou botar o esqueminha, esse dispositivo aqui, vou botar o esqueminha dele aí. E você também vai saber que através de um dispositivo desse, de um equipamento desse, se você montar, você vai saber se um capacitor tá bom ou tá ruim. E também eu posso também testar aqui, também aqui, ó, bateria, entendeu? Ver se ela tá com carga ou não, uma pilha, uma bateria, ver se ela tá com carga ou não, ó, ó lá, tá vendo? Posso testar também uma fonte. Ver se a fonte tá ok. Tá vendo lá? A luz acendeu lá. Então tá bom, pessoal. Fica ligado no canal Seco Serve de Reparos. Vou mandar esse vídeo para a rede para não ficar grande demais. E aí vou demonstrar aqui na próxima parte, testando mais capacitores e mostrando como o dispositivo indica quando um capacitor tá bom ou tá ruim. Tá ok? Então um abraço e até o próximo vídeo aí.